Bom dia a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio estarmos aqui na presença do nosso Deus para meditarmos um pouco sobre a sua santa e gloriosa palavra. Nesse instante, te convido a meditar comigo enquanto lerei em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4, 5 e 6, onde as Sagradas Escrituras dizem assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Muito bem. Aqui o apóstolo Paulo diz a vossa obediência. Vou trazer para a primeira pessoa, para a nossa primeira pessoa do plural, é claro. Então, isso é dirigido a mim, a você, que crê na palavra de Deus. Para quem não crer, exclui-se automaticamente deste contexto. Exclui em parte, vírgula, né? Porque isso aqui acaba englobando todo mundo. Tem aqui esses que vingam a desobediência dos desobedientes. Como que vinga? Não com armas carnais, mas com as armas da obediência. Então, enquanto você é obediente à palavra de Deus, batiza corretamente, toma a Santa Ceia corretamente, crê nas promessas bíblicas e, enfim, você guarda a palavra de Deus, guarda os mandamentos de Jesus Cristo, então você está vingando a desobediência através da sua obediência. E nesse momento eu quero meditar sobre esse tema. Isto aumenta o desespero da serpente. Então esse é o tema que estaremos meditando. Como que isto aumenta o desespero da serpente? A serpente, sabemos que em Apocalipse 12, se Deus quiser vou ler daqui a pouquinho, nós veremos ali a ficha de apresentação da serpente, onde vários nomes convergem para cima do mesmo ser. Diabo, Satanás, serpente. Por assim dizer, ainda não estou em Apocalipse 12, mas ali diz que a antiga serpente. Então existe uma versão antiga e uma versão atual. Quando a serpente ainda não era um réptil, ela ainda não tinha recebido a sentença de Deus de andar sobre o seu ventre, então ela ainda tinha outra forma, que mesmo a Bíblia não dizendo qual é essa outra forma, a Bíblia deixa para nós que a serpente era o mais astuto de todas as alimarias que o Senhor Deus havia criado. E a serpente tinha o dom de falar, porque ela falou com Eva e Eva não se assustou. Então, quer dizer, era uma coisa normal, cotidiana ali para a serpente falar. E também pegando o termo astuto e levando nos originais, e você estudando, você vai ver que astuto é a capacidade de arrazoamento, ou seja, de raciocínio. Então, ou seja, a serpente era muito próxima do ser humano. Até Deus me deu um hino na década de 90, intitulado de O Elo Perdido, onde, quando eu estava no meu tempo de acadêmico, na universidade, no curso de ciências, ali, quando eu estava passando por aquela parte ali de genética, tudo mais, eu pude ver que na taxonomia, na classificação dos seres vivos, especificamente no reino animal, a gente viu ali que entre o chimpanzé e o homem existe uma lacuna. O chimpanzé é muito sábio, um animal muito esperto, mas a esperteza dele está um pouco distante para a astúcia do homem. Então cabe um elo entre o chimpanzé e o homem. E a biologia ou a ciência, nem mesmo a alquimia, nada, conseguiu detectar esse elo perdido. E somente a revelação da palavra de Deus trouxe quem é esse ser. A antiga serpente é o único que cobre aquela lacuna. A antiga, bem entendido. Então Satanás, sendo um espírito astuto, ele usou daquele hardware, daquele corpo, e assim então ele passou a sua semente. Aí por isso que em Gênesis 3, Deus fala que colocaria inimizade, uma inimizade profetizada entre a semente da mulher e a da serpente. Então Deus ali admitiu, ele disse que então tem uma semente proveniente da mulher e outra proveniente da serpente. Claro que a fêmea
não produz semente em si, mas o macho passa a sua semente através desta via, da via, no caso da mãe. E sabemos que Eva ali teve a maternidade, ela recebeu de Deus um varão. E sabemos que na genealogia de Adão, sabemos que Adão gerou Abel. E você não encontra na genealogia dizendo que Adão gerou Caim. Então Caim não é mencionado. Ele está excluído ali em Gênesis, está excluído da genealogia de Caim. Você vai contando de Noé. Você conta Noé, você conta Abel, aí Abel foi morto. Deus deu outro no lugar dele, Sete. E assim então você vai contando até chegar em Noé e o restante da genealogia. Você não encontra na corrente genealógica Caim. Mas como que Caim existiu? Então ele tem que ter uma paternidade. Ele tem que ter tido também um genes de vida. Mas não é esse o objetivo deste vídeo agora. É mostrar que o desespero da serpente aumenta quando eu estiver lendo para você em Apocalipse 12 e também Apocalipse 20. Pelo menos essas duas escrituras. Esse vídeo não deve ficar longo, então por isso eu vou buscar abreviar aqui. Mas quando a serpente mente, quando Satanás mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, é homicida desde o princípio. Então, vamos aqui comigo meditar um pouquinho sobre os versos que eu li. As armas da nossa milícia não são carnais, então não temos que usar de subterfúgios ou de recursos carnais. Esses recursos carnais não se fala de garrucha, revólver, armas de fogo ou armas qualquer que sejam elas, somente. Mas armas carnais é também toda astúcia. Um discurso elaborado por Satanás é uma arma carnal. Uma homilética, não estou condenando todas as homiléticas, mas qualquer interpretação baseada em astúcia humana é arma carnal. E isso não pode prevalecer contra a revelação da palavra de Deus. Então, todo arranjo satânico cai por terra. Então, por isso aqui no verso 5 fala, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, toda fortaleza, tudo que é construído ao redor para bloquear o conhecimento de Deus, Jesus chegou a dizer, ai de vós, fariseus, que ficam na porta e não entram e impedem que outros entrem. Eles têm a chave da ciência. Ciência é conhecimento, é saber. E esses ministros pseudos, eles então ficam na porta, sabem, e dali eles refutam. Eles mentem que Jesus não era o Filho de Deus, que Jesus não era Emanuel, Deus conosco. E quando Jesus efetuava um milagre, uma cura, discernia ali o segredo dos corações, eles então viravam para os seus seguidores ali, os seguidores dos fariseus, e garantia para eles que Jesus estava fazendo aquelas obras pelo príncipe dos demônios. Então, eles estavam ali para desacreditar a Bíblia, desacreditar Jesus. Mas estamos aqui para trazer a credibilidade na palavra de Deus. Então isso é destruir fortalezas. Lá em Gênesis 3, Deus prometeu, ali ele prometeu que teria uma inimizade profetizada entre a semente da mulher e a semente da serpente. A semente da serpente feriria o calcanhar da semente da mulher. Então, a igreja tem que estar consciente. Esse vídeo é para te deixar alerta que tem uma serpente no seu encalço. Se você é filha de Deus, existe uma serpente no seu encalço, buscando ferir o calcanhar da igreja de Deus. Mas quem deve estar apavorado não é você nem eu, é a serpente, porque o reverso dessa promessa é que a semente da mulher lhe ferirá a cabeça. E uma ferida na cabeça é pior do que uma ferida no calcanhar. Então, Jesus feriu a cabeça da serpente. A cabeça aqui é no sentido de a mente. Então, a serpente ficou com um nó na cabeça quando ela pensou que matou Deus. E Deus, através do corpo do Senhor Jesus Cristo, porque Emanuel é Deus conosco, Jesus ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana. E então Satanás pensou, e agora? E agora? Como ela é mentirosa, mente desde o princípio, ela já reuniu as pessoas naquele tempo, porque ela trabalha também através de pessoas. Um espírito precisa de corpo ou corpos para trabalhar. Então reuniu pessoas da sua categoria e
convenceu a dar dinheiro para aqueles soldados, suborná-los, pagar, comprar, para eles mentirem e ali soltar a falsa mídia, a falsa narrativa de que Jesus Cristo teve seu corpo roubado pelos seus discípulos. Mas mentira tem perna curta e sabemos que essa mentira caiu por terra. E por isso esse é um dos motivos que faz a serpente ficar em tremendo desespero. Mas tem mais coisa que faz ela ficar em tremendo desespero. Sim, então nós obedecemos a palavra de Deus na íntegra, isso faz com que nós vingamos a desobediência da serpente, dos seus seguidores. Aqui, isso aqui está com ênfase aqui no verso 6, 2 Coríntios 10, verso 6. E estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então é obedecendo que você causa vingança sobre os desobedientes. Então veja bem, não é batalhando contra carne e sangue. Nós amamos as pessoas. E é porque amamos mesmo que temos que pregar essas coisas. Porque a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Por isso a palavra da pregação é a última que deve calar. Enquanto respiramos sobre a face dessa terra, quem acredita, quem crê que tem um chamado, que está sob o ID de Jesus Cristo, deve continuar pregando a palavra de Deus. Bem, sabemos que todo aquele que crer e for batizado será salvo, e todo aquele que não crer será condenado. Mas esse é um trabalho automático da palavra de Deus sobre a atitude de cada pessoa. Bem, agora Apocalipse capítulo 2, eu quero tomar aqui o verso 9 para te apresentar a ficha da serpente, onde você verá que vários títulos convergem sobre este mesmo ser. Aqui diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Bem, então Satanás, ainda na dimensão dos céus, aprontou, quis exaltar ou exaltou-se, querendo passar acima de Deus, e foi então precipitado, lançado. Satanás não desceu dos céus pela sua própria vontade. Ele foi precipitado, como que é? Jogado, como que de um precipício. Então veio para a terra. O precipício, nesse caso, é o planeta Terra. Só que Satanás não foi lançado sozinho, com ele os seus anjos, que é o seu séquito, as estrelas que deram atenção para o discurso de Satanás. Desceu para a terra e hoje compõe uma constelação de estrelas errantes, que o apóstolo Judas, ele faz menção. Eu não tenho como agora discorrer sobre todos esses assuntos. Anjos caídos, estrelas errantes e assim sucessivamente. São os corpos onde Satanás efetua o seu trabalho aqui também na terra. Mas a igreja de Jesus Cristo não deve temer, nem estar com um pouquinho de medo, de preocupação, porque a palavra de Deus prevalece sobre todas as portas do inimigo. E quem tem que estar com muito medo e é a serpente. Ela está passando um perrengue nesses últimos dias. Eu vou prosseguir a leitura e você verá aqui alguns dos motivos que faz com que aumente o desespero da serpente. Eu li o verso 9 e quero só que você pense comigo aqui. Nesse verso 9 de Apocalipse 12, diz da antiga serpente. Antiga por quê? A serpente na versão antes da tentação ali no Éden. Antes dela estar condenada a andar a caminhar sobre o seu ventre. Então significa que antes o seu esqueleto não era na forma de um réptil. Então antes da serpente ser um réptil, ela então tinha outra forma. E mesmo você não encontrando, porque isso é um mistério, você não encontra a descrição a nível de qualquer pessoa entender, mas Deus revela para quem quer. E então, basta ver que a Bíblia diz que ela era o mais astuto de todas as alemarias que o Senhor Deus havia criado. E astuto, isso nos leva para o lado do raciocínio, da razão, a capacidade de elaborar e de raciocinar. E também de falar, por quê? Porque é naturalmente bíblico que a serpente falou, ela conversou com Eva. Então ela falava, a Bíblia não pode ser anulada. A Escritura diz que ela falou. Então ela falou. E ela raciocinou, ela elaborou. Bem, mas não é o objetivo desse vídeo aprofundarmos esta parte, porque temos aqui que seguir adiante. Bem, então a antiga serpente
Na sua versão atual, é o mesmo Satanás, o mesmo diabo, o mesmo demônio. Eu estou aqui com a versão das Sagradas Escrituras, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Para esse vídeo não ficar longo, eu não vou ler na King James, mas eu verifiquei na versão King James e até numa versão dos nossos irmãos católicos, né? Está aqui, nessa versão também, todas batem corretamente sobre este assunto. Aqui, em Apocalipse 12, no verso 10, diz: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus. É isso que a serpente não quer ouvir, que é chegada a salvação do nosso Deus. E o poder do seu Cristo, porque já o acusador, que é mais um dos adjetivos que qualifica a serpente, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, que significa derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira. Agora essa frase aqui é dedicada exatamente a Satanás, a serpente. Está aqui nas Sagradas Escrituras. Sabendo que já tem pouco tempo. Sabendo que já tem pouco tempo. Quem é que sabe, tem consciência que já tem pouco tempo? A serpente sabe disso. Ela mente para as pessoas dizendo que a Bíblia é falsa, que não crê nisso, não crê naquilo, mas ela crê sim. Ela sabe que é verdade. Ela sabe que é verdade e ela sabe que tem pouco tempo. Pouco tempo para quê? Para ser cumprido o mandado de prisão que está em aberto em desfavor da serpente. E então, e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o varão, e foram dadas à mulher duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Eu li então também o verso, aliás, eu li do verso 9 até o verso 14 de Apocalipse 12. Eu não lerei mais que isso nesta parte aqui. Então, eu gostaria de ter muito tempo para entrar em vários detalhes sobre que a mulher aqui representa a igreja e assim sucessivamente. Deus então refugiou essa mulher fora da vista da serpente. Mas agora eu quero encerrar com essa leitura de Apocalipse 20, a partir do verso 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Essa cadeia você entenda como um cadeado, ou uma corrente, ou um par de algemas, algo para prender. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele para que mas não engane as nações até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Bem, eu estarei encerrando por aqui. Você viu então que a serpente está prestes a ser presa. Isso está prestes mesmo, tá? Assim como o arrebatamento da Igreja de Jesus Cristo está próximo, depois do arrebatamento, então, haverão um tempo e tempos e metade de um tempo, que são 1260 dias. Se você dividir na sua calculadora, você pegar 1260 e dividir por 360 dias, que é do calendário judaico, você encontra que são 3,5 ou 3 anos e meio, período da grande tribulação, onde os profetas Moisés e Elias estarão aqui pregando. É um outro departamento, eu não estarei entrando neste vídeo. E depois teremos um pouco de tempo e sabemos que então Cristo introduzirá o milênio. E como o milênio é um estado de exaltação, de gozo para a Igreja de Jesus Cristo, reinar com Cristo, esses 1000 anos, e depois dos 1000 anos prossegue a eternidade adentro, cumprido também lá o julgamento, a segunda ressurreição e etc., que são também assunto para outro vídeo, Satanás
estará amargando ou puxando 1000 anos em regime fechado. Então isso é causa de desespero para a serpente e com isso ele intensifica as batalhas em cima do povo de Deus. Então, muito cuidado. Eu gostaria muito de ler agora em Efésios, capítulo 4, do verso 25 adiante, mas não vou ler porque o nosso tempo está esgotando-se. Mas se você puder, você faça isso, tá? Você estará sendo beneficiado. Efésios 4, verso 25 ao 32. Não vou ler aqui exatamente por falta de tempo, de espaço nesse pequeno vídeo. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo e até a nossa próxima meditação, a nossa próxima mensagem, se Deus quiser.